Isso, sem dúvida nenhuma, acaba afetando. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo hoje da quinta, né? Antecipamos o nosso comentário, tendo em vista aí o feriado de Sexta-feira Santa, e como os mercados estarão fechados amanhã, então estamos já trazendo para hoje aí o nosso comentário, tentando entender o que aconteceu nessa semana, e o principal drive continua sendo a questão inflacionária no mundo inteiro. Os índices estão cada vez saindo acima da expectativa das principais autoridades. O número lá nos Estados Unidos continua preocupando muito, a maior inflação dos últimos 40 anos. Aqui no Brasil, o maior índice do mês de março dos últimos 28 anos. Isso está se repetindo sistematicamente em outros mercados, né? Europa, na Ásia um pouco menos, mas os principais mercados estão enfrentando ainda grandes problemas inflacionários, que ainda, obviamente, são consequência da quebra do fluxo produtivo causado pela Covid, os lockdowns lá no início. Então, hoje está ainda com muita falta de produto, e esse último lockdown da China também já se antecipa a possibilidade de novas cadeias sendo afetadas, e isso, obviamente, continua tendo que alimentar o pote inflacionário. Em cima disso, nunca se sabe qual é o tamanho da dose do remédio que vai ter que se colocar em termos de subida de taxa de juros, sendo que essa dose não pode ser tão grande que vá asfixiar a recuperação econômica. Ao mesmo tempo, não dá para deixar solto também. Então, essa é a grande dúvida, essa é a grande resposta que ainda não se tem. Isso, obviamente, acabou trazendo preocupações dos principais mercados, como vocês já conseguem visualizar aqui no nosso gráfico. Deixa eu colocar aqui. Eu já vou colocar o gráfico do índice Bovespa aqui para vocês, dentro até de uma lógica de retração. Eu já deixei aqui a projeção, a retração de Fibonacci. Reparem que nesse momento nós viemos na primeira retração, e a segunda retração, que é de 50%, ela está muito próximo da cabeça do pivô, ou seja, o famoso pullback. E se eu boto um gráfico semanal aqui para vocês, reparem que, vou dar uma aproximação aqui para ficar um pouquinho mais claro, olha só a média de 9 semanas, que é uma média muito importante no gráfico semanal. Ela foi testada, ela continua voltada para cima, e o fechamento da semana ainda foi acima desse patamar. Então, nesse momento, a indicação clara é de que estamos ainda diante de um movimento de pullback, e não existe nenhuma possibilidade de mudança em relação a estarmos falando de uma mudança na tendência. Nesse momento, a tendência ela continua sendo de alta, e quando temos correções como essas, temos que observar se estamos diante de um cenário de pullback ou de virada. Nenhum sinal, ao menos por enquanto, de que estaríamos diante de uma virada. E um pullback nesse momento aqui, ele muitas vezes acaba trazendo até oportunidades novas de ativos que subiram, estão fazendo uma correção e estão dando nova oportunidade de entrada. Então, quando olhamos para o dólar eu já até gravei um vídeo especialmente sobre ele na semana passada, ele fez mais ou menos um movimento que tínhamos antecipado aqui para vocês, fez um movimento de repique, voltou a corrigir e agora ele lateraliza. Então, eu até tinha passado a minha expectativa dessa lateralidade aqui entre os 2,60 e os 2,80. A média de 21 períodos ela está descendente, ela vai provavelmente chegar na próxima semana nos 2,80 e possivelmente veremos aqui a moeda americana ficar circulando nesse patamar, né? Então, fazendo aqui um retângulo em fundo, né? Ela pode lateralizar ainda 1 ou 2 semanas ainda nesse patamar entre 2,60 como sendo uma importante zona de suporte e os 2,80 como uma importante região de resistência aqui no dólar. E o DI continua refletindo justamente as palavras do presidente do Banco Central, que mostrou uma grande preocupação, principalmente com o último dado de inflação. Tinha sinalizado o fim do ciclo lá nos 12,75 e agora reabriu a janela, colocando que, se necessário fosse,
ele talvez tivesse que apertar um pouco mais novamente o ciclo. Então os mercados já tinham precificado nos 12,75, agora voltaram a precificar um pouco mais para cima. As apostas voltam lá para os 13,25, 13,25, 13,50, e está se refletindo, obviamente, na taxa de juros futura, que também ajusta. Ela ajusta justamente para cima, e essa semana foi mais uma semana de subida, e a taxa volta a aproximar-se aqui da região dos 13. Isso, sem dúvida nenhuma, acaba afetando aqueles setores que subiram bastante nas 2 semanas anteriores, que foram os cíclicos domésticos, e esses acabaram corrigindo um pouquinho mais. Significa que não tem oportunidade aqui? Não, pelo contrário, passa a ter ainda um reforço dessa oportunidade, porque os ativos saíram, dispararam, muitas vezes escaparam até do nosso radar, subindo 30%, 40%, 50%. Agora, com esse recuo, talvez os preços voltaram a ficar bastante atrativos nesse quesito de retomada do movimento altista do nosso índice. Então, se for efetivamente um pullback, os ativos voltarem a subir e no próximo mês efeitos inflacionários passam a ser atenuados, a gente falou um pouquinho disso na semana passada, tendo em vista nova bandeira tarifária, quando começar a ter um impacto, essa queda do dólar nos principais ativos de importação, isso vai ter uma influência positiva na formação inflacionária. Então, esse efeito talvez atenue novamente e possamos voltar a ter aquela visão inicial dos 12,75, quem sabe até dentro desse ano voltarmos a ter uma retomada da baixa do quadro de taxa de juros, e aí esses cíclicos domésticos retomam a alta e confirmam aquela nossa ideia de que pode estar aí uma boa oportunidade. Eu não queria deixar de passar rapidamente aqui sobre as bolsas internacionais. S&P continua também naquele movimento de pullback, né? Veio até a cabeça do pivô aqui. Ontem tentou uma recuperação, hoje também muito fortemente causado pela questão inflacionária, pessoal voltando a falar ainda em subida de taxa de juros por lá também, acabou forçando um pouquinho a barra na taxa de juros e, obviamente, isso acaba impactando. Nasdaq não é diferente. Se perder o último fundo, monta um pivôzinho de baixo aqui, poderia trazer os preços novamente ao fundo anterior. Lá na Europa está um pouquinho diferente, tivemos aqui uma pequena recuperação também dentro do pullback, mas quando olhamos para o índice do medo, nós não verificamos aqui nenhum grande movimento, pelo contrário, a gente vem se mantendo nessa faixa aqui entre 22 e 25 e não está muito diferente nesse momento. Então, é uma semana levemente corretiva nos principais mercados. Ainda no Brasil, nós estamos dentro de um cenário de pullback e não de correção. Por ser quinta-feira, eu não tive acesso ainda aos relatórios de fluxo. Na semana passada, eles estavam sendo revistos pelo Banco pela apuração do Banco Central, essa semana eu não recebi o relatório. Então, aqui tem um dado bastante relevante, bastante importante, que eu quero ter uma visão de como é que está a entrada de capital estrangeiro. Se deu uma atenuada, talvez aquele ímpeto, né, tanto em relação à queda, a apreciação do real em relação ao dólar e a continuidade do movimento ascendente, ele diminua um pouquinho. Semana que vem vai ser bastante importante esse dado para que a gente coloque ele dentro aqui do nosso caldeirão e possa ter uma visão um pouco mais assertiva aqui para vocês. Pessoal, espero que tenham um ótimo feriado de Semana Santa amanhã, tenham uma ótima Páscoa com seus familiares no domingo. Para quem for um pouco mais religioso, que tenha um momento bastante forte de meditação, de renovação, que é o que significa esse momento aqui na Páscoa. E se gostaram do vídeo, dão o seu like, assinem nossos canais e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!